Olá pessoal, professor Ivan aqui. Vou trazer para vocês nesse vídeo então uma atividade sobre equação do segundo grau com uma incógnita. Tá? Para começar então a gente tem um pequeno probleminha aqui. A bandeira do Brasil tem o formato de um retângulo, né, e suas dimensões, o comprimento e a largura, possuem uma proporção oficial regulamentada pela legislação. Utilizando essas dimensões oficiais, Bruno desenhou uma representação da bandeira do Brasil com 70 cm² de área e escreveu as dimensões como polinômios. Então, olha só. Ele escreveu aqui as dimensões. O comprimento, ele disse que é 2x, e a largura, ele disse que é x mais 2. Para determinar, então, as medidas das dimensões dessa bandeira, podemos utilizar a fórmula do cálculo da área de um retângulo. Certo? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é, escreve aqui do ladinho, base vezes altura, certo? É o que a gente vai fazer aqui, ó. A base, que nesse caso é o comprimento, 2x, está aqui. E a altura, que nesse caso é a largura, x mais 2. Então, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, é igual à área, que foi dito ali no problema, que era 70. Então, com isso, nós temos uma equação, certo? Uma equação de uma variável, que é a variável x. Resolvendo essa equação, como é que a gente resolve essa equação? Né? Nós temos uma multiplicação aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o primeiro com o primeiro com o segundo. Então, 2x vezes x, está aqui. E 2x vezes 2, está aqui. 2x vezes x, aqui a gente aplica a propriedade da potência. X vezes x mantém a base e soma os expoentes, né? O expoente aqui nesse caso é 1, porque não aparece, então é 1. 1 mais 1, 2. Então por isso ficou x ao quadrado. E desse lado, 2x vezes 2 fica 4x. Igual a 70. Aqui a gente fez apenas uma adaptação aqui. Esse 70 que estava do lado direito, a gente trouxe ele para o lado esquerdo. Como ele era positivo, ele ficou negativo. E lá do outro lado não sobrou nada, né? A gente tirou 70 de lá, não sobrou nada, ou seja, ficou zero. Então nós obtemos essa equação, 2x ao quadrado mais 4x menos 70 igual a zero. Essa equação, observem que ela é uma equação de uma variável, variável x, e o maior expoente dessa variável é o 2, né? Nesse x² aqui. Então essa é uma equação do segundo grau de uma variável, tá? Uma incógnita. Então, as soluções ou as raízes de uma equação são os números que, ao substituírem a incógnita, determinam uma igualdade verdadeira. Em relação a essa equação acima, por exemplo, nós temos, olha só, o número 5 é uma solução. Por que o número 5 é uma solução? Eu vou pegar a minha equação é 2x ao quadrado menos 4x menos 70 igual a zero. Por que o 5 é uma solução? Porque se eu trocar o x por 5 e fizer os cálculos, eu vou ter uma igualdade verdadeira. Olha só, 2 vezes, vou trocar o x por 5, então 5 ao quadrado, menos 4 vezes o x, que é 5, menos 70 igual a zero. Primeiro resolvo as potências. 5 ao quadrado é 25, então 2 vezes 25, menos 4 vezes 5, menos 70 igual a zero. Agora as multiplicações. 2 vezes 25 dá 50. 4 vezes 5 dá 20. E menos 70, né?
Ops, eu copiei uma coisa errada aqui. Aqui é um sinal de mais. Tá? Mais. Igual a zero. 50 mais 20 dá 70. 70 menos 70 dá 0. Então, aqui nós temos que 0 é igual a 0, ou seja, uma igualdade verdadeira. Então, por isso que o 5 é solução. A mesma coisa com o menos 7. Por que o menos 7 é a solução? De novo, eu vou trocar o x por menos 7 e vou fazer os cálculos. Então, aqui eu tenho menos 7 ao quadrado e aqui menos 7. Né? Troquei o x por 7. Menos 7 ao quadrado é 49. E aqui, 2 vezes 49 dá 98. Aqui, 4 vezes menos 7 fica menos 28. 98 menos 28 menos 70 dá 0. Então, 0 igual a 0, igualdade verdadeira. Aqui tem um contra-exemplo. Observem só, o 3 não é solução. Por quê? Vou substituir o x por 3. Então, aqui ficou 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes 9 dá 18. 4 vezes 3 dá 12. 18 mais 12 menos 70 dá menos 40. Menos 40 é igual a 0? Não, né? Então, essa igualdade é falsa, ou seja, o 3 não é solução. Então, a gente diz que o 5 e o menos 7 são raízes, ou soluções dessa equação, e o 3 não é solução. Tá? Nesse caso em particular, essa equação está representando o quê? A área desta bandeira. Então, o x aqui, ó, ele está representando uma medida de comprimento. E nesse caso, medida de comprimento não pode ser negativa. Então, a solução deste exercício vai ser apenas o 5. O menos 7 não serve. Por quê? Se a gente colocar menos 7 aqui, ó, olha só, eu vou colocar o x sendo menos 7. Então, aqui eu tenho x mais 2. Se o x é menos 7 mais 2 dá quanto? Dá menos 5. E isso é uma medida de comprimento. Então, não existe um comprimento negativo, um comprimento menos 5. Então, por isso que, nesse caso, o menos 7 não serve para nós, tá? Apesar de ele ser solução da equação, ele não é solução do problema. Então, qual que vai ser a solução do problema? O comprimento era 2x. Então, nosso x vale 5, 2 vezes 5, 10. Então, tem 10 centímetros de comprimento. A largura era x mais 2, então ficou 5 mais 2, que dá 7. Né? Então, a largura é 7 centímetros. Ok? Então, toda a equação do segundo grau com uma incógnita pode ser expressa na sua forma reduzida da seguinte maneira. Tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde o a, o b e o c são os coeficientes, tá? São números. E o a não pode ser 0, o a tem que ser diferente de 0. Tá? Porque se o a for 0, aí esse termo x ao quadrado não vai ter, porque vai ficar 0x ao quadrado, ou seja, é 0. E aí ela não é mais do segundo grau. Tá? Por isso que o a nunca pode ser 0. Então, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Tá? Observem que essa equação que a gente tinha aqui em cima, essa equação aqui, ela está exatamente nessa forma. Olha só, escrevi aqui embaixo para a gente comparar. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? Observe que o a, o b e o c, como eu falei, são números. Então, nesse caso aqui, ó, o a é o 2, que está na frente do x quadrado, o b é o 4, que está na frente do x, e o c é o menos 70, que está sozinho, que está sem x. Tá? Então, equação do segundo grau na forma reduzida vai ter sempre esse formato aqui. Um número vezes o x quadrado,
um número vezes o x e o outro número sozinho, sem x, tá? Então, como é que a gente classifica uma equação no segundo grau? Tá? Ou ela é completa, ou ela é incompleta. Quando ela tiver os três termos, o A, o B e o C, ela vai ser completa. Tá? E quando ela não tiver algum dos termos, ela vai ser incompleta. Por exemplo, equação de segundo grau completa. Aqui nós temos menos x ao quadrado, menos 8x, mais 12 igual a zero. Então, olha só, ela possui todos os termos. Ela possui o x quadrado, ela possui o x e ela possui um número sozinho, sem x. Por isso ela é completa. Nesse caso, quem que é o A, o B e o C? O A é sempre o número que está na frente do x quadrado. Quem que é nesse caso? Como não tem número nenhum, vai ser 1. E como ele está negativo, então fica menos 1. O B é sempre o número que está na frente do x. Nesse caso aqui é o menos 8. E o C é sempre o número que está sozinho, o 12. Aqui outro exemplo. 5x² menos 3x menos 2 igual a zero. Então, olha só, tem os três termos, então ela é completa. Quem que é o A? O A é o número que está na frente do x², 5. O B é o número que está na frente do x, menos 3. E o C é o número que está sozinho, menos 2. Como ele é negativo, tá, o sinal de menos vai junto. Agora, exemplos de equações incompletas. 7x² menos x igual a zero. Então, olha só tem dois termos, ela é incompleta. Quem que é o A? O A está na frente do x², 7. O B está na frente do x, menos 1. E o C? O C é o que não está aparecendo, não tem um número sozinho aqui, por isso que o C é 0. Aqui mais um exemplo, do mesmo tipo, né? Menos 4x² mais 2x igual a 0. Então, o A é o menos 4, está ali na frente do x². O B é o 2, que está na frente do x. E o C é o cara que não tem, por isso é 0. Aqui um outro exemplo. X² menos 36 igual a 0. Então, também não possui todos os termos. O A é 1, né, o número que está na frente do x². O B é o número que está na frente do x. Como não tem x aqui, o B, que é 0. E o C é o número que está sozinho, menos 36. Outro exemplo, 8x² menos 800 igual a 0. Então, o A é o 8, está lá na frente do x². O B é o que está na frente do x, que não tem, então é 0. E o C é o número que está sozinho, que é o menos 800. Aqui mais um outro tipo, um pouquinho diferente de novo. 3x² igual a 0. Então, nesse caso aqui, só tem um dos termos, só tem o A que é 3, porque não tem o x e não tem o número sozinho. Então, tanto o B quanto o C são 0. Mais um exemplo, menos 10x² igual a 0. Então, o A é o menos 10, que está aqui na frente do x². O x não tem, então o B é 0. O número sozinho não tem, então o C é 0. Certo? Então, esse é o início aí de equação do segundo grau, tá? Essa primeira parte aqui é uma atividade para vocês conhecerem e entenderem o que é uma equação do segundo grau e como elas são classificadas, né? E encontrar os coeficientes. Para isso, vocês têm algumas atividades aqui para estarem resolvendo, tá? Então, aqui na primeira atividade, escreva na forma reduzida a equação do segundo grau a seguir. Então, olha só, essas equações, elas não estão naquele formato que eu passei para vocês aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, a gente vai colocar essa equação naquele formato, tá? Como que a gente vai fazer isso? Olha só. A gente vai fazer operações aqui. Observem que
sempre o lado direito fica igual a zero. Então, eu vou pegar tudo que está no lado direito e vou passar para o lado esquerdo, certo? Então, olha só, eu vou pegar esse menos 4x e vou passar para lá. Eu vou pegar esse menos 36 e vou passar para lá. E vou pegar esse 8x² e vou passar para lá. Então, ó, do lado esquerdo, eu tenho 12x² mais 20x. Agora, esse menos 4x eu vou passar para lá. Vai mudar o sinal, né? Então, vai ficar mais 4x. O menos 36 vou passar para lá. Vai ficar mais 36. O 8x² vai ficar menos 8x² igual a zero, porque não ficou mais ninguém daquele lado lá. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os termos semelhantes. Observem que nós temos x² aqui e nós temos x² aqui. Então, eu tenho 12x² menos 8x². Só fazer a operação com os números. 12 menos 8. Vou até juntar aqui. 12 menos 8 dá 4x². Agora, o que tem x? Eu tenho 20x aqui, mais 4x aqui. 20 mais 4, 24. Então, mais 24x. E agora, o número que está sozinho? Só tenho 36, mais 36 igual a zero. Tá? Então, nessa primeira atividade, é isso que vocês vão fazer. Colocar na forma reduzida. Né? Observe que deu certinho, olha só. Um número junto com o x², um número junto com o x e um número sozinho. Tá? Então, esse aqui é a forma reduzida da equação do segundo grau. Vocês podem fazer, então, com as outras aqui. Agora, na questão 2, temos um probleminha. O produto de um número natural x e seu antecessor é 132. Que número é esse? Tá? Então, aqui, essa é para vocês pensar um pouquinho. Qual dessas equações a seguir aqui, qual dessas três, representa esse probleminha? E depois de descobrir isso, vocês vão escrever ela na forma reduzida, tá? Porque aqui, ó, nenhuma dessas opções está na forma reduzida. Então, vocês vão resolver a operação e pôr ela na forma reduzida. Por exemplo, eu vou fazer uma com vocês aqui, ó. Essa aqui. X vezes x mais 1 igual a 132. Como é que eu resolvo quando tenho parênteses assim? Eu tenho que fazer esse vezes esse e esse vezes esse. X vezes x, soma os expoentes, x². X vezes 1, x. Então, mais x igual a 132. Resolvi o parênteses. Agora, vou passar tudo para o lado de cá. x² mais x. Então, esse 132 passa para o lado de cá. Está positivo, passa para cá negativo. Menos 132 igual a zero. Então, essa aqui é a forma reduzida. Tá? É a forma reduzida dessa opção do item 3. Tá? Não estou dizendo para vocês que essa é a correta. Tá? Vocês que vão identificar qual dessas três aqui é a correta. E aí, depois, colocar na forma reduzida. E na letra C, vocês vão tentar encontrar a solução por tentativa mesmo. Tá? Como ainda não expliquei para vocês como resolve uma equação desse tipo, tá? Vocês vão tentar fazer por tentativa, né? Um número vezes o seu antecessor. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 10, o antecessor do 10 é o 9. 10 vezes 9 dá 90. Ó, tá perto. Já é uma dica para vocês. Ah, não deu. Então, eu vou pegar o x vezes 11. O antecessor do 11 é o 10, então vai ser 11 vezes 10. Será que dá 132? Se não der, tenta de novo com outro número. Tá? Vamos fazendo por tentativa mesmo, até descobrir.
A questão 3 é escrever quais dessas equações aqui são do segundo grau com uma incógnita, tá? Então aqui tem algumas que são do segundo grau e tem algumas que não são do segundo grau. Vocês vão identificar quais que são. Na questão 4, é classificar em completa ou incompleta. Tá? Então, ver se tem todos os termos ou se não tem todos os termos. Simples assim. Na questão 5, vocês vão identificar os coeficientes. Então, para cada equação dessas, vocês vão dizer quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Vou fazer a primeira com vocês aqui. Então, ó, aqui na primeira, eu vou dizer quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Quem que é o A? O A é o número que está junto com o x². Nesse caso aqui, é o 10. O B é o número que está junto com o x. Nesse caso aqui, é o 3. E o C é o que está sozinho. Tá? No caso, o número que está sozinho aqui é o menos 1. Eu coloquei um zero aqui, eu não sei porquê. Ignora esse zero, o C é o menos 1, tá? É o que está sozinho aqui, ok? Então, para cada equação dessas, vocês vão fazer isso aqui. Dizer quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá? Aqui na questão 6, vocês vão fazer o contrário, tá? Eu estou dizendo para vocês quem que é o A, o B e o C e vocês vão escrever a equação. Como assim? Vou fazer a primeira aqui, ó. A equação não é da forma ax² mais bx mais c igual a 0? Então, na letra A, o nosso A é 1. Então, vai ficar 1x². O B é 6, então vai ficar mais 6x. O C é 9, mais 9 igual a 0. Ou seja, vocês só vão pegar a equação neste formato aqui, que é a forma reduzida, e vão trocar o A pelo valor que está aqui, o B pelo valor que está aqui e o C pelo valor que está aqui, ok? Esse número 1 aqui, se quiser, não precisa nem pôr ele, tá? Porque a gente sabe por padrão que quando o número não está aparecendo na frente da letra, ele é 1, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. E espero aí que vocês consigam compreender e estar resolvendo as atividades, ok? Até mais!